sempre e mais uma vez uma alegria enorme podermos estar juntos. Conosco, doutor Antônio Flávio, mais uma vez, doutor, uma alegria grande podermos estar aqui juntos, conversarmos um pouquinho. E o nosso assunto hoje é, de uma maneira muito especial, falar sobre aquilo que é mais importante dentro da plataforma do Instituto Internacional Sem Fronteiras, que é o silo do alimento. Menino dos olhos, né? O coração, o cérebro, a razão de existir, né, do Instituto. Fala alguma coisa sobre o Instituto, doutor? Por que o senhor fundou o Silo do Alimento, o Instituto? Qual que é o propósito, né, dessa obra maravilhosa? Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito de estar conversando com o senhor, Padre Oscar, porque o senhor é meu vice-presidente do Silo do Alimento. Então, isso é uma honra, não é? E por que é uma honra? Porque o Silo do Alimento também é sua história, dentro do seu sacerdócio, dentro do seu trabalho com as comunidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e, obviamente, que parte dessa proposta se baseia no seu trabalho com os imigrantes nos Estados Unidos, no período que o senhor trabalhou como padre, né, nos Estados Unidos, em Boston. O Silo do Alimento, padre, ela não é uma proposta, não é um caminho, não é uma ideia, não é um domínio. É um compromisso. Compromisso com a dor e com o sofrimento daqueles que padecem daquilo que, basicamente, toda casa, toda família deveria ter. O Silo do Alimento, doutor Antônio, faz acontecer aquilo que é essencial na vida. A gente tem como princípio servir os irmãos. É para isso que a vida serve. Nós estamos aqui para servir. E nós já estamos fazendo, graças a Deus, graças à Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, nós já temos uma unidade do Silo do Alimento em pleno funcionamento aqui nessa cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. E, pelo que nós sabemos, novas unidades já estão a caminho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a questão das unidades tem a ver com compromisso. Não é? Compromisso com o quê? Compromisso com o envolvimento diante de uma plataforma que não aceita, não se conforma com a fome, com o desamparo, com a falta de acolhimento e compaixão. A unidade, ou as unidades, tem que representar, e vou explicar onde e o quê, esses conceitos afetivos que fazem parte da história que constituiu o Silo e o Instituto Internacional Sem Fronteiras. Onde tiver um distribuidor do Instituto, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, na África ou na Ásia, existirá uma unidade do servir, chamada Silo do Alimento Frei Humberto Lessing. Esse envolvimento, essa proposta, é um compromisso diante da morte, diante da iniquidade que assola todos os outros que fazem parte da nossa vida, que desconhecemos, que chamamos de irmãos. Isso, os nossos irmãos e irmãs, né? Um compromisso voltado para uma questão puramente básica do afeto, que é o acolhimento, o respeito, a dignidade, diante de todos os seres invisíveis que o Senhor muito bem disse, nossas irmãs e nossos irmãos, dos quais não conhecemos, os quais são desconhecidos, mas que fundamentalmente são esquecidos.
E essa é a proposta do Silo do Alimento. Resgatar... Estar presente na vida dessas pessoas. E resgatar as pessoas esquecidas. Uma coisa que eu o conheço e sei das suas atitudes e práticas, a grande inspiradora de todo esse movimento de servir é Maria Santíssima. Sim. A nossa mãezinha querida. Lembro uma coisa que é muito importante, eu penso, colocar. Assim que ela sabe que ela é mãe de Jesus, nem comemorou isso, mas correu para a cidade onde morava Isabel para servi-la. E ficou servindo-a durante 3 meses, o Evangelho fala. Fala alguma coisa para nós da nossa mãezinha querida que serve. O modelo que me ocorre, Padre Oscar, é da bodas de Caná. Faça tudo o que ele disser. Não é? Mesmo diante da prerrogativa de um filho que diz, mulher, não chegou a minha hora, ele obedece. Ele obedece servir. Ele obedece recriar uma condição de amparo diante da ausência, de uma festa, de um casamento. Ia ter todo um desfecho constrangedor. Exato, né? humilhante. Humilhante. Né? E ela restaura a condição, né, do servir. Diante de alguma coisa que aparentemente era uma festa, mas que com o constrangimento, a falta, a ausência, seria entendida como uma coisa altamente humilhante. E aí eu fico pensando que quando o senhor me pergunta qual é essa função dessa mulher chamada Maria Santíssima, é a mulher que diz, faça, sirva. Uma coisa assim que me veio à memória agora, a partir da tua fala, ele, o Jesus, e ela, a mãe dele, estavam numa festa. E na festa, normalmente, é festa. E ela o chama e diz, serve esse pessoal. E ele obedece. Né? Exato. Bonita essa ideia. Mesmo retrucando, né? Então, servir é o modelo dela na festa de Caná, quando o filho já não está mais continuamente presente, ela continua cuidando dos discípulos e ensinando a cuidar e a servir. Ela mantém de uma maneira vívida o servir que era o modelo do filho dela. E é a nossa inspiração. Sim, né? total. É a inspiração do Instituto Internacional e do Ciro do Alimento, Frei Humberto Lessing. Né? Que resgata exatamente o que eu digo que é uma função esquecida. Exatamente. E, doutor Antônio, esse serviço que o Ciro presta por causa do Instituto, né, ele é prestado através da venda das joias em prata 925, joias pratas, né, joias de lei. E esses 15% é destinado ao Ciro do Alimento Frei Humberto para servir as famílias. O senhor pode comentar um pouquinho essa ideia? Sim. Os atacadistas são as empresas que vendem as joias do Instituto, mas não são os distribuidores oficiais. Não é? Isso. Sendo assim, os 15% da venda das joias em prata 925 aos distribuidores, que revertem 15%, no caso dos atacadistas isso não ocorre. Porém, não é? Vendendo aos atacadistas, essa venda propicia, né, recursos na questão estrutural e operacional para o silo do alimento, seus gastos todos, tudo que envolve o gasto dentro do silo. Então, de toda maneira, contribui direto para que o silo possa servir os irmãos. Sendo assim, padre, todo o gasto operacional do Instituto Internacional Sem Fronteiras e do Silo do Alimento provém do Instituto Internacional Sem Fronteiras. A razão de existir do Instituto é fazer esse provimento. Exatamente. Né? Uma outra coisa que eu quero colocar aqui, de perguntar, para mim foi uma honra enorme, uma alegria
poder estarmos juntos lá em Portugal para fazer o lançamento da venda das joias na Europa. E fala para a gente um pouquinho, doutor Antônio, sobre o início das vendas das joias agora, em outubro, em Portugal. Então, padre, dia 5 de outubro, estarei voltando para Lisboa, Portugal, para dar início às vendas do nosso distribuidor oficial, Grupo Teodor, que começará trabalhando no seu próprio e-commerce. Então, consequentemente, o nosso silo começa também a se estruturar para que possa existir em Lisboa. Estamos em tratativas para o lugar que possa abrigar. O senhor está sendo o grande responsável disso. Estamos trabalhando já nisso, né? Exatamente. Para darmos configurações, né, e formatos para o novo silo e o primeiro silo na Europa, para poder acolher os nossos irmãs e irmãos em Portugal. Estaremos juntos como a Mãe de Jesus, servindo os nossos irmãos na Europa. Como já fazemos de uma maneira assim, perfeita, maravilhosa, com milhares de famílias já assistidas aqui na cidade de São José do Rio Preto, através do Silo do Alimento, patrocinado pelo Instituto. Exatamente. Essa nossa primeira unidade é inspiradora para todas as outras unidades. E o que precisamos? Identificar, se constituir, vender os nossos produtos, para que o distribuidor, os 15% aos distribuidores, se transformem em alimento, em colchões, em roupas, sapatos, né? Todos os itens que são a nossa forma de expressão de esperança, que é o silo do alimento no mundo todo. Por isso, eu digo, o nosso pensamento é o silo do mundo. Comida para os irmãos do mundo todo. E você, meu irmão, minha irmã, que está dando para a gente a alegria, o prazer de estarmos chegando até você, você pode participar conosco, ajudando a divulgar essa bênção que é o Instituto Internacional Sem Fronteira e o Silo do Alimento Frei Humberto Lesse. Divulga, que você também já está colaborando. Exatamente. E todo esse trabalho, Padre Oscar, tem sido feito pensando na característica de todos os lugares, né? Por exemplo, um dos distribuidores estão em Manaus, o outro em Palmas, o outro em Gramado, daqui a pouco Rio Preto, Alphaville. E agora o Brasil passa a existir na Europa. Sai do Brasil, sai do território brasileiro, para poder se constituir. Então, acompanhar, né, nossos Instagrams, nosso site, etc., faz parte do quê? Não só de comprar as nossas peças, mas entender o sentido real do servir. E aquele que acompanha serve na transmissão do conteúdo. Que conteúdo? O que fazemos, como fazemos, com quem fazemos e para onde estaremos fazendo. E a quem estaremos servindo. Isso, né? É básico, não é? Afinal das contas, não tem nacionalidade, não tem religião, não tem ideologia. Gosto muito daquela fome fala, não tem, não é? Daquela fala sua, que fome não tem ideologia, não tem religião, é fome. É fome. E nós podemos ajudar nesse Agora, sentido. fome tem rosto, padre. E por isso foi escolhido Frei Humberto Arno Lessing, uma pessoa que nós dois conhecemos intimamente, para que tenha a face dos nossos irmãos invisíveis. Lembrando sempre o Frei Humberto que tudo que era dele não era dele, era do primeiro que chegasse perto dele e precisasse. Exato. Né? Então, aquele que era abandonado era reconhecido por ele. Aquele que era desprezado era reconhecido por ele. Aquele que passava fome era reconhecido por ele. É por isso que, com muita honra, com muita alegria, nós emprestamos o nome dele para essa obra que é abençoada. Então, o Instituto Internacional Sem Fronteiras, ele existe para servir o silo.
É isso que precisa ficar claro. E o Silo existe para servir os irmãos Exatamente. e as irmãs. Não é? Essa é a dobradinha. É aquilo que Jesus pediu, né? É o que vai determinar nós estarmos como estivermos do outro lado da vida, foi a capacidade que nós tivemos de enxergá-lo nos irmãos que precisam. Então, Padre Oscar, pegando essa questão, o que tem me chamado muito a atenção é a dificuldade que a gente tem observado nas pessoas em servir. É uma situação que surpreendeu muito do pessoal da nossa diretoria, não é? E que aparentemente seria uma situação extremamente franca, sem dificuldade nenhuma, que teria exatamente uma aceitação, né, fluida. Não foi verdade, não é verdade. Não é bem assim, porque o ser humano hoje está muito voltado para si mesmo, né? De uma maneira muito egoísta, né? É muito fácil a gente achar que nós estamos bonitos com Deus, mas nós não vamos estar bonitos com Deus se nós não estivermos muito bonitos com os irmãos que precisam. É que servir remete à ideia da falta. E quando eu sirvo, eu me lembro que pode faltar para mim, para os meus filhos, para minhas filhas, para minha esposa, para minha família. Não é? Isso. E isso gera muita angústia. Então, se eu não servir, eu não vou entrar em contato com o sentimento que isso possa acontecer comigo, Exatamente. que possa acontecer com a minha família. Então, eu entro num processo de negação, não servindo, não entrando em contato, não me envolvendo, não participando de forma nenhuma. Exatamente. Me acomodo, me fecho, né? Em mim mesmo. Né? Como defesa, porque tenho muito medo que falte para mim. E quando eu sirvo, eu me exponho. E exponho os meus desejos, mas também exponho os meus medos. E entre eles, que me falte. Então, se eu não entrar em contato com isso, e não é um processo explicativo, mas observatório... É vivencial, né? É vivencial, não é? Isso me ajuda a aprender isso, né? E a trabalhar essa angústia que gera na pessoa o fato dela estar voltada só para ela. Exato. Se a gente fizer essa leitura sem ajuizamento nenhum, vai entender que eu tenho medo de servir, porque eu vou entrar em contato com o risco de precisar. Mas eu vou aprender que servindo eu vou ficar muito feliz. Porque, na verdade, antes de servir o outro, eu estou fazendo é para mim mesmo. Então, essas descobertas podem ser mobilizadas pelo Ciro do Alimento. Exatamente. Então, o Ciro do Alimento é uma proposta também na minha humanização. É uma proposta na minha revisão pessoal. Naquilo que eu possa evoluir e como evoluir. E não apenas a compra das joias em prata 925 por enquanto, que é a nossa frente atual. Não é? Mas é começar a entrar em contato com esse sentimento tão ameaçador que é a experiência da falta. E que esses irmãos e irmãs apresentam com uma situação extremamente exposta para todos nós. E nós estamos, e a razão de nós estarmos passando por aqui é justamente por esse intuito de evolução. E quando no Ciro do Alimento, foi Humberto Lessing, a gente serve, a gente está num caminho evolutivo. Então, pensando todas essas coisas, o senhor dá o nome do silo. Não só do Frei Humberto, mas o senhor fala do silo daquele que me convida a me rever, aquele que me convida a me atualizar e aquele que me convida a dizer por que vi. E se eu tenho essa proposta, esse manifesto ou não, ou apenas sou um viajante que me apresento num determinado tempo e espaço, sem compromisso comigo mesmo e com aquilo que me revela como ser humano. Eu penso que, como você estava dizendo, eu fazendo isso, eu vivenciando isso, eu acredito que eu vou ouvir aquela frase: vinde benditos do meu Pai, ficai aqui junto comigo.
Então, diante disso, eu digo que o melhor remédio para a esperança é o servir. O melhor remédio para lidar com a dor e sofrimento, que não é do outro, é a minha, é servir. Essa é a proposta. Bom, mas para a gente finalizar, senão com alegria a gente fica aqui falando 2 horas. Estou sabendo que semana que vem você vai para Portugal novamente trabalhar essa evolução da implantação, da venda, das joias, com o Grupo Teodoro, enfim. Fala para nós um pouquinho dessa próxima viagem. Então, padre, dia 5 embarco para Lisboa, Portugal, novamente, como eu tinha dito. Terei alguns compromissos, também na TVI de novo, num programa de televisão, né, com uma revista chamada Visão, não é? Onde fui convidado para colocar uma entrevista, dar uma entrevista para a revista, né? E outros encontros também, não só da parte de comunicação, como também rádio, né? Uma proposta do rádio para que as pessoas possam ter acesso durante o dia. As pessoas que trabalham não possam estar nos horários de programa ou não possam também adquirir a revista com a própria entrevista, né? A minha função é anunciar. E não anunciar somente a chegada do nosso distribuidor oficial, Grupo Teodoro, mas anunciar a chegada do Silo do Alimento Frei Humberto Lessing. Em Lisboa. Em Lisboa. Terei também reuniões com equipe de pessoas interessadas na nossa plataforma, são médicos, empresários, advogados, juízes, etc., que querem saber exatamente como podem colaborar para a expansão do Silo do Alimento. Veja bem. Não é? Então, eu vou como esse convidado, né, sendo presidente do Instituto Internacional Sem Fronteiras, né, mas também vou como mensageiro. Essa viagem sua, que Nossa Senhora possa abençoar grandemente e dizer para você, que está em casa, que vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Com certeza, Padre Oscar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos.